Está no ar. Programa Consciência Livre. Um programa com informações e entrevistas para você conhecer melhor uma pessoa muito especial. Você mesmo. Apresentação: Magda Carvalho. Olá, estamos no ar com mais um Rádio Consciência Livre. Oferecimento Academia Bioatividade. Na Bio, mais é menos. Fique de olho nas promoções da Academia Bioatividade para você. Nós temos também oferecimento... na Bio menos é mais, não é mais é menos. Imagina, tapeando você. Restaurante Grife Gourmet, deliciosa comida caseira a peso, na praça de alimentação do Shopping JL, no CAEC, na Cognópolis. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa muito a todos nós. Vamos falar sobre a afetividade. Nós temos a presença da professora Renata Pialarice, falando sobre afetividade sadia. Ela que é pesquisadora e está conosco aqui para tratar de um tema que interessa a todos, mas temos muito ainda a aprender, não é, professora Renata? É verdade, Magda. Esse é um tema, ele é bastante abrangente, né? Mas a gente tenta trabalhar para transformar a nossa afetividade, às vezes aquele sentimento, aquela emoção exacerbada, muitas vezes patológica, que a gente, né, perde a razão, numa afetividade sadia. Então essa emoção, essa mesma emoção exacerbada, ela pode ser pensada, analisada, antes da gente tomar atitude para depois se arrepender, né? Exato. E como é que nós podemos trabalhar isso? É assim, a gente centra com o tema da afetividade no autoconhecimento. Então, na autopesquisa, né? A gente abrange, fala sobre a consciência na sua manifestação total. Então, a gente reconhece as múltiplas existências, as múltiplas dimensões. Então, a gente trabalha analisando as possíveis vidas que a gente teve e as que virão, né? A nossa manifestação não só na dimensão intrafísica, mas em outras dimensões, quando a gente está no estado projetado, né? Estado de projeção da consciência. E isso ajuda muito, porque faz a gente compreender um contexto que muitas vezes, analisando só as variáveis físicas ou intrafísicas, a gente não compreende. Então, às vezes, a gente está bravo com a pessoa, ou tem alguém irritado com a gente, e a gente põe toda a responsabilidade nessa pessoa. De fato. E, às vezes, muitas vezes, essa pessoa está, na verdade, sendo influenciada por uma outra consciência, na maioria das vezes, se manifestando em outras dimensões. Vamos dar até uma esclarecida nisso, que seriam aquelas influências, né, do que a gente chama, às vezes, do guia cego, né, do nosso amparador ou anjo da guarda, né, se ela vem de negativa ou positiva, tem uma influência externa. Isso mesmo, às vezes até do assediador, que é a influência negativa, que normalmente, a hora que a gente fica com essa emoção mais exacerbada, essa afetividade mais patológica, é a influência de um assediador. Não é necessariamente da gente, por isso o autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Então a gente precisa estar analisando as nossas experiências, o que a gente já passou nessa vida também, e se a gente tiver alguma projeção retrocognitiva, né, que nos faz rememorar lembranças de vidas passadas, pode auxiliar também. Eu compreendendo aquele contexto, por que hoje eu tenho que conviver com essa pessoa que eu não me afinizo tanto? Uhum. E aí, compreendendo essa situação, eu posso passar a ter, pelo menos, uma afetividade um pouco menos patológica, ou compreender a outra consciência como consciência, não como meu inimigo, como alguém que eu não gosto. Não ficar embarcando em emoções negativas, né? Isso mesmo. Dá para trabalhar isso com tranquilidade? Dá, não é fácil, tá, Magda? Senão os nossos ouvintes vão achar que é simples, né? Não é, mas é possível, né? Existe uma série de técnicas que a gente pode estar tentando aplicar, e uma delas é a questão do autoconhecimento, a gente analisar por que eu tenho essa reação, né? Existe lá a lei da ação e reação. Por que quando uma pessoa fala me incomoda? Por que determinado assunto me deixa constrangida? Como que eu funciono? Como que é a minha reação? O que influencia nisso? Porque a gente fala, é muito fácil a gente querer mudar o outro, mas é mais difícil, né? Então, se a gente começar com a gente mudar nós mesmos, a partir dos meus posicionamentos, das minhas ações, eu vou promover outras reações nas outras consciências. E é mais fácil a gente mudar a gente mesmo do que o outro, né? Bem mais fácil. Por isso existem as técnicas da Conscienciologia e Projeciologia.
Professora Renata, atualmente nós vemos uma mudança significativa no comportamento das mulheres em relação à afetividade. Né? Isso também entra no seu estudo, como é que se explica isso? Entra também. Isso, uma das definições que eu dou para afetividade sadia é a questão da motivação da pessoa, da consciência, que mexe com o aumento da autoestima e do fraternismo. Então, isso está diretamente ligado às mulheres, né? Aos dinossomos, como a gente diz, ou às pessoas do sexo feminino. O que acontece? Ela promove um bem-estar maior, aumenta a autoestima. Então, a mulher se sente mais segura, ela não precisa ficar tão dependente do homem, seja para qualquer motivo, né? Seja a dependência emocional, a dependência financeira, a dependência, às vezes, até do uso do carro, que hoje em dia é um dos maiores problemas entre os casais, né? Tem um carro só e precisa dividir. Aí a gente faz uma programação, o marido faz outra, um não conversa com o outro e fica já aquela dificuldade. Então, a gente tendo um pouco mais de segurança, a gente tende a minimizar esses conflitos. O que acontece? Eu sei que se o meu marido furar, eu vou a pé, eu pego um táxi, eu chamo um ônibus, peço uma amiga. Então, isso me dá uma tranquilidade maior e faz com que eu brigue menos com ele. Né? Então, assim, o resultado é positivo para todo mundo. Essa questão da afetividade sadia, o foco é exatamente isso, no resultado positivo para todos. É a condição de fato que a gente chama de ganha-ganha, né? E é interessante que isso também é uma proposta para nossas relações de trabalho, nossas relações no nosso ambiente, né, de trabalho, que passam também por essas coisas, por essas situações do ganha-ganha. Não é isso? Exatamente. A gente está muito acostumado, quando fala de afetividade, a achar que é só o relacionamento do casal. Na verdade, a afetividade, até a definição do próprio dicionário, é a constatação das emoções, né? Dos sentimentos, das paixões, sejam elas patológicas ou sadias, como a gente colocou. Então, a gente expande a questão da afetividade sadia para além do casal. Para o casal também, né? Não é que ele fica fora disso. Mas para as relações familiares, de amizade, do trabalho, que é muito importante. Tem aquele estudo que diz que a gente passa mais tempo trabalhando do que dentro de casa, né? É verdade. E como que a gente convive pior no trabalho do que em casa? Tem alguma coisa errada, concorda? Então, a afetividade sadia vem também trazer essa melhoria na nossa qualidade de vida, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é trabalhando. Então, eu passo a compreender o meu colega de trabalho, por exemplo, se a minha mesa é arrumada de uma forma, ele chega e pega uma coisa e te põe no outro lugar, eu não preciso me estressar mais com ele por causa disso. Eu compreendo que a pessoa tem ou uma dificuldade de organização, ou que ela entende que o melhor para ela é diferente do meu. E vai acentuando, a gente tem que parar de acentuar isso, talvez, né? Exatamente. Com essas lógicas. Exatamente. A gente pode minimizar os efeitos, né? E tem que partir da gente, não tem jeito. É o nosso exemplo que faz a diferença. Porque tem coisas que a gente fala 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso também em todos os ambientes, no trabalho, em casa, para o filho, para a mãe, para o marido. A gente fala 1000 vezes a mesma coisa. Quem nunca se pegou falando, mas já te falei que não é assim, que não é assado. E não resolve. Que tal se eu começar a dar um exemplo diferente? Eu faço aí uma proposta para os leitores que pode ter um resultado diferente. E nós vamos, então, passar para uma outra fase, né, que nessa etapa já do nosso Consciência Livre fica claro, que é a proposta do autoconhecimento para que você efetive esses conhecimentos que são repassados pelo Consciência Livre. Nós vamos falar da convivência diária, né, dos fatores que interferem para melhor ou para pior nos relacionamentos, que fatores são esses e como tratá-los. Daqui a pouquinho no Rádio Consciência Livre. Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.